quanto que a gente precisa de faturamento e de lucro por mês, por ano, depois por trimestre, depois por mês, depois por semana, depois por dia. Isso é poderoso. O que você diria sim antes de ter essa meta bem definida, você vai dizer não. Por quê? Porque agora você vai olhar para a meta. Você vive de particular no dia que você define que você vai viver disso e que você vai faturar tanto e vai lucrar tanto por mês, em tal data. Se você tem uma meta, se você tem um plano, se você executa, só Deus te impede de bater essa meta. Só Deus. Nessa live de hoje a gente vai falar sobre metas, metas de faturamento, metas de lucratividade, de forma prática, para te ajudar a ter clareza para você chegar mais rápido, tá, no faturamento de pelo menos 50k por mês. A nossa promessa aqui, cada vez mais, vai ser te ajudar a chegar minimamente no faturamento de 50 mil por mês, só com serviços particulares e serviços particulares de alto ticket. Essa é a nossa promessa, tá? E tudo isso independente da sua especialidade, independente do tempo de formado, independente do tamanho da cidade que você reside ou não, independente se você tem clínica própria ou não, independente do que você sabe ou não sobre marketing, gestão e vendas, tá? Realmente eu falo independente porque a gente tem alunos, como eu falei, centenas de médicos já estão utilizando essa metodologia e estão realmente colhendo frutos disso, estão vivendo disso. E eu estou falando de médicos de família, estou falando de endocrinologistas, de geriatras, de médico cuidador, estou falando de cirurgiões de várias especialidades da cirurgia, eu estou falando de pediatras, eu estou falando de, enfim, dentro da especialidade clínica também, não dá nem para citar todas as especialidades. O fato é que não importa qual é a sua especialidade, não importa, o que importa é realmente, primeiro, você acreditar, né, que é possível, acreditar no seu potencial, e segundo, você ter esse método, aplicar esse método. Primeiro, aprender o método e depois aplicar. E depois masterizar esse método, né? Quando a gente fala de definir meta, uma das coisas que pode vir aí na sua cabeça é, pô, mas eu estou no começo, não faturo nada ainda, ou então faturo muito pouco. Por que definir meta é importante para mim? Tem uma frase lá do filme que eu sempre falo para os meus alunos, do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela está perdida lá e ela encontra o gato, e ela pergunta, para onde eu vou? E aí o gato pergunta, não sei, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí o gato fala, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa historinha do filme Alice, do livro Alice, é a história do médico no Brasil, a história do médico e da médica no Brasil. A gente, muitas vezes, por a gente não ter clareza para onde a gente quer ir, de onde a gente quer chegar, a gente sai dizendo sim para um monte de caminhos. Pega um plantão? Pego. Entra nesse hospital? Opa, entro. Se credencia esse plano? Opa, faz esse concurso. E aí quando você vai ver, você está todo enrolado, um monte de vínculos, trabalhando num monte de lugar e sua energia sendo dissipada. E então, por isso que a gente realmente leva muito a sério esse quesito de meta aqui no CVM. Porque a partir do momento que você tem clareza de quanto você precisa faturar, quanto você precisa lucrar por mês, isso vai te trazer clareza, tá? Então é sobre clareza. E se você está no início, melhor ainda. Melhor ainda. E eu estou empreendendo desde 2000 e abri o CNPJ em 2010, nossa, já estou me perdendo aqui. 2017, a gente está em 2025. Então, mais ou menos 8 anos como empreendedor, como empresário. Cara, essa ficha que eu estou falando para vocês demorou muito para cair para mim. De a gente realmente ter clareza de quanto que, como empresário, quanto que a gente precisa de faturamento e de lucro por mês,
por ano, depois por trimestre, depois por mês, depois por semana, depois por dia. Isso é poderoso. E para você que está começando, é melhor para você. E para você que já está no meio da jornada, vai ser massa você poder ver se você... Muitas vezes a gente está fazendo, e a gente não para fazer esse cálculo. O objetivo dessa live aqui de hoje é te obrigar a parar um pouquinho, parar a sua rotina aí e botar um pouquinho a cabeça para pensar e fazer um exercício que de verdade pode ser a mudança de chave aí, pode ser fazer a diferença para você como fez para mim. Se você já está no nível mais avançado, também para você é importante porque pode ser que você precise revisitar essa meta, como que você chegou nessa meta, será que a forma que você chegou nessa meta é a melhor forma possível? Será que você não deixou passar, não está deixando passar alguma coisa? Então, ter acesso ao que eu vou falar aqui agora pode também fazer uma diferença muito grande para você. Wildry, eu sou clínico, não consigo nem sonhar com a meta só de particular. Meu amigo, minha amiga, essa live também é para você. O objetivo do conteúdo que eu vou já entregar para vocês é ser algo realmente prático, tá? Eu sei que eu estou fazendo aqui já há uns bons... Minha nossa, passa rápido. Deixa eu ver, eu entrei na live 20h25, são 20h45, 20 minutos eu estou fazendo aqui, que é a primeira live do ano também, tá? E eu estou fazendo tem muita gente chegando no perfil também. Eu estou fazendo aqui uma baita introdução falando sobre a importância da meta. Você passa em medicina quando você escolhe fazer medicina. Você passa em medicina quando você escolhe fazer medicina. Por quê? No dia que você escolheu fazer medicina, a partir daquele momento que você escolheu fazer medicina, todas as suas ações mudam. No dia que eu escolhi fazer medicina, as ações da minha vida inteira mudaram. As festas que eu deixei de ir, as coisas que eu deixei de comprar, o jogo de bola que eu não fui, as cervejas que eu não bebi, as namoradas que eu não tive. Aqui não é diferente. Quando você finalizar essa live de hoje aqui, escrever no papel quanto é a sua meta de faturamento mensal no dia 30 de 11 de 2025, quanto você vai estar faturando em 30 de 11 de 2025 por mês de faturamento e de lucro, as suas ações a partir do momento seguinte já mudam. O que você diria sim antes de ter essa meta bem definida, você vai dizer não. Por quê? Porque agora você vai olhar para a meta. Assim como um dia você botou a meta lá de ser médico, de ser médica, agora você bota a meta de viver do seu consultório, de viver da sua clínica, de viver do seu serviço particular. Faturando tanto, lucrando tanto. É sobre isso, tá? Então, você vive de particular no dia que você define que você vai viver disso e que você vai faturar tanto e vai lucrar tanto por mês, em tal data. A partir disso, aí a gente vai para o próximo passo, que é criar o plano de ação. E depois o próximo passo, depois do plano de ação, é execução. Se você tem uma meta, se você tem um plano, se você executa, só Deus te impede de bater essa meta. Só Deus. Então bora lá, eu vou começar falando dos principais erros, tá, que eu já vi meus alunos cometerem, que eu já cometi e que é muito comum, tá, os erros na hora de definir meta. Primeiro e maior erro é não ter uma meta. É o primeiro e maior e mais comum. É não ter meta. É seguir a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E, gente, deixa a vida me levar não é uma filosofia de quem quer viver de particular, de quem quer ter um negócio, de quem quer ser dono, dona, quem quer ser empresário, empresária, empreendedor, empreendedora. Esquece isso. Como diria aquela moça lá do Zorra Total, isso não te pertence mais. Quer viver de particular? Sai da filosofia do Zeca Pagodinho, sai da filosofia da síndrome de Gabriela. Não, mas é porque eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Sai disso. E eu te convido a começar a partir de hoje, agora, neste momento, 20h50, no dia 6/1, a viver uma filosofia que a gente vive aqui no CVM, que não é nossa, né? Mas é
a filosofia da autorresponsabilidade. Não definir uma meta é a principal erro, é a principal coisa que pode estar te impedindo aí de viver de seus serviços particulares. Segundo erro, definir uma meta sem ter um norte. E é muito comum eu perguntar quanto que você quer estar... por exemplo, quando os médicos entram no programa CVM, nosso curso online, ou então na nossa mentoria, eu pergunto, quanto que você quer faturar no final da mentoria? Quanto você quer estar faturando? E aí, alguns assim, tipo, quanto que você fatura hoje? Aí tem muita gente que fala assim, eu faturo, sei lá, 5 mil hoje. Eu faturo 5 mil hoje. Quanto você quer estar faturando daqui a um ano, no final da mentoria, no final do curso, né, do programa CVM? A gente tem um curso com acesso de um ano. E aí a pessoa, muito comum, ele está faturando, sei lá, 5 mil, 2 mil, 10 mil. Aí ele coloca assim, eu quero estar faturando 100 mil daqui a um ano. Ou então, eu quero estar faturando, sei lá, 25 mil, porque vocês falam muito do 25 mil. Não, eu quero estar faturando 50 mil, porque agora vocês falam de 50 mil, antes era 25, agora é 50. E não é assim, gente. Isso é um grande erro, simplesmente só sair falando, então, deixa eu ver aqui quanto que eu vou escolher. Eu vou, 30 mil para mim tá bom. Não! Precisa ter norte. E é por isso que eu tô aqui hoje com vocês, tá? Grande erro, terceiro grande erro, definir uma meta ousada demais. Pô, você está faturando 10, não bota que daqui a um ano você vai estar faturando 200. É ousado demais. Você demorou 30, 40 anos para faturar 10 mil, aí você quer em 12 meses faturar 100, 200. Ousado demais. Agora, o quarto erro é o contrário disso. Definir uma meta também baixa demais. Isso também é comum nos meus alunos, nos mentorados. Quando eles entram, estão faturando 10, aí a meta deles é, daqui a um ano tá faturando 25, ou faturando 20, quero dobrar. Em um ano só dobrar? Não. O quinto erro é definir a sua meta pensando apenas em faturamento. Tá? Por quê? Faturamento é vaidade. Lucro é sanidade. Não adianta nada você faturar 100 mil e ter um custo de 90 e ter um lucro de 10. É melhor ter um faturamento de 50 e um custo de 20 e ter um lucro de 30, 3 vezes maior. Então, não é só sobre faturamento, é principalmente sobre lucro, tá bom? Wilder, gostei muito de tudo que você falou aqui, captei, aterrissou aqui, já entendi, beleza. E agora me ensina aí, me explica, como é que eu calculo de forma prática a minha meta de faturamento e lucro. Bora lá, pega papel e caneta aí que a gente vai começar. Primeira coisa, antes de tudo, é você ter clareza de quanto é o seu custo mensal. Eu não vou entrar no mérito de diferença entre custo e despesa não, tá? Depois pergunta para o ChatGPT e para o Google. Mas de forma bem simples quanto que você precisa gastar, né, todo mês para manter o seu consultório funcionando. Seu consultório clínica, tá? E aí tem o custo fixo e variável. Custo fixo é você paga aluguel, você tem uma secretária, você tem uma equipe, isso é fixo, tá? Independente de quanto você vende todos os meses, aquele custo é fixo. Internet, celular, enfim, custos fixos. Quais são os custos fixos? E quais são os custos variáveis? O custo variável, geralmente, ele está atrelado a um custo de marketing, a um custo de vendas. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar um dermato da vida aí, ou um ortopedista que trabalha com infiltração, um médico da dor que trabalha com infiltração. Uma coisa é você fazer no mês 10 infiltrações, né? Você tem um custo para quem faz infiltração, né? Para quem trabalha com Botox, por exemplo, uma coisa é você fazer 10 aplicações de Botox no mês, outra coisa é você fazer 100. Então o custo variável vai lá para cima. Quanto mais você vende, mais o custo aumenta, né? Esse custo variável. Isso também tem a ver com marketing, né? Então, muitas vezes, para você atrair mais pacientes, mais clientes, você precisa aumentar o seu investimento em marketing. Seja o marketing nas redes sociais, seja em Google, seja em Doctoralha, seja em mimos para pacientes, seja em programa de indicações, seja em network, mimos para colegas, para médicos
e profissionais de saúde que são indicadores, enfim, tudo isso é um custo variável de marketing, né? Então, é um custo variável. Hoje, um dos custos mais maiores, né, principalmente para quem segue o nosso método, por exemplo, é o custo com marketing digital, né? Tráfego pago. É o valor que a gente paga ali mensalmente para as plataformas como Google, como Meta, né? Facebook, Instagram, para fazer os nossos anúncios veicularem, né? O nosso conteúdo veicular, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho e em seguida, né, a gente convidar as pessoas para visitar nosso site, convidar as pessoas para enviar uma mensagem no WhatsApp, enfim. Então, percebam que a primeira coisa que eu estou falando para você calcular o seu... para você definir a sua meta de faturamento e lucro é você calcular o seu custo fixo e custo variável. Trazendo para a medicina, o primeiro passo para o tratamento que o paciente precisa dar é a aceitação do diagnóstico. Então, quando cai a ficha, putz grila, eu não tenho ainda calculado, eu não tenho listado numa planilha, num papel, numa agenda, em qualquer coisa que seja, no guardanapo, qual é meu custo fixo, meu custo variável. Ora, como é que eu não tenho clareza ainda de quanto minimamente eu preciso gerar de vendas, de faturamento, para que minimamente o meu consultório se pague. A minha clínica, o meu consultório, o meu serviço, minimamente não dê prejuízo. Isso é fundamental, gente. Fundamental. E aí, ó, como eu falei que ia ser prático o negócio, façam esse exercício junto comigo. Eu fiz um exercício aqui hipotético de um médico iniciante, tá? O médico está começando a transição para o particular agora, o médico está começando o consultório do zero, o médico está começando agora. Enfim, você que já é mais avançado aí, só cuidado com o ego, porque às vezes você é avançado, mas será que você está fazendo isso? Então, muito cuidado com o ego, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo hipotético para quem está começando. Um exemplo hipotético para quem está começando custos fixos, exemplo de custo fixo. Então, provavelmente se você atende em algum local, você paga um aluguel, você paga um financiamento, ou você deixa ali você paga um coworking, ou você paga uma porcentagem de quanto de quanto que você está gerando ali de faturamento. Então, você tem ali um custo. Nesse caso, especificamente, se você ainda está nesse modelo de deixar uma parte do que você produz no local onde você está, aí já vai como custo variável, né? Já não é fixo. Agora, se você paga um aluguel ou um financiamento de uma sala, aí já é um custo fixo, tá? Beleza? Uma coisa que você provavelmente, principalmente se você é meu aluno ou minha aluna, você já deve ter uma secretária própria, então você deve ter um custo aí com uma secretária. Se você é meu aluno, minha aluna, você tem uma equipe de marketing também. Se você é meu aluno, minha aluna, você paga aí também uma parcela de um curso, de uma mentoria. Gente, tudo isso entra como custo, tá? E são custos que precisam estar na ponta do lápis. Na ponta do lápis. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, olha só, curso, mentoria, uma parcela aí de 2, 3 mil por mês. Secretária, 2, 3 mil por mês, tá? Eu sei que pode variar. Equipe de marketing, 2, 3 mil por mês. Aluguel, financiamento de sala, 2, 3 mil por mês. Então, de custo fixo, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, a gente tem aí de 8 a 12 mil reais por mês de custo fixo. E aí a gente vai depois para os custos variáveis. Eu coloquei aqui como exemplos insumos, tá? Insumos, e aí envolve tanto insumos que você vai utilizar para, como eu falei, ácido hialurônico, botox, desde medicamentos, passando por insumos que estão envolvidos ali no tratamento, mas também insumos que você precisa, sei lá, para manter o consultório, papel higiênico, material de limpeza, enfim. O cheirinho do consultório, né? Quem é nosso aluno usa lá um cheirinho, enfim. Então, eu botei aqui, mas só hipoteticamente falando, 1 a 2 mil por mês de insumos e tráfego pago.
tráfego pago. 1 a 2 mil por mês. O que é tráfego pago? É quanto você realmente paga para a plataforma, né? Não estou falando da equipe de marketing, eu estou falando do que você investe, do que você coloca lá mensalmente para rodar os seus anúncios, para o seu site aparecer lá quando as pessoas pesquisarem no Google, para o seu vídeo aparecer, para as pessoas potencialmente interessadas no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim. Então eu botei aqui 1, 2 mil por mês, e aí tendo um custo variável de 2 a 4 mil por mês. Então, de custo mensal, juntando fixo com variável, no meu exemplo hipotético, está dando aqui de 10 a 16 mil por mês. 10 a 16 mil reais por mês. Então, gente, se você se enquadra aqui nos 10 mil, ou talvez um pouco menos, ou nos 16 ou um pouco mais, a primeira coisa, a primeira ficha que tem que cair para você agora é, caramba, se minimamente eu vou ter um custo fixo que pode girar de 8 a 20 mil por mês, eu não posso botar como meta faturar só 5. Eu não posso ter como meta ter um faturamento. Ah, mas é porque é o primeiro mês. Não, você já tem que ter como meta desde o primeiro mês, minimamente, precisa estar no seu cálculo da meta, minimamente o seu custo. Porque senão você vai pagar para trabalhar. E pagar para trabalhar continua no convênio, continua, sei lá, em outro lugar aí. Para vir particular, você tem que vir particular para gerar riqueza para você. Não faz sentido você fazer um investimento no seu negócio próprio para ficar pagando para trabalhar. E é normal que no início, sim, a gente. Não estou falando aqui que é porque você vai definir a meta de, sei lá, de 40 mil no primeiro mês, de 30 mil no primeiro mês, você vai bater essa meta. Não, mas você precisa. O fato de você ter clareza de caramba, para que eu possa ter minimamente o que, por exemplo, o método CVM recomenda, o método do círculo virtuoso da medicina recomenda, funcionando, eu preciso investir, eu preciso ter 10 a 16 mil por mês. Aqui eu estou fazendo um cálculo, não leve em consideração esse cálculo, esse aqui é hipotético, cada realidade é uma realidade, mas minimamente você precisa ter um investimento, é uma empresa, é um negócio. E você precisa ir para o próximo passo, que é o que a gente vai agora, que é, beleza, 10 a 16 mil é o custo para o negócio funcionar, mas quanto que eu preciso? Quanto que a minha pessoa física precisa? Quanto que eu realmente preciso por mês para que o meu negócio gere o meu salário? Para que eu possa começar a sair de plano de saúde, para que eu possa começar a sair de plantão, para que eu possa começar a sair, sei lá, de qualquer lugar que eu não esteja feliz, né? Clínica popular, serviço público, enfim. Mas a ficha que tem que cair é: você precisa ter clareza desse custo inicial aqui. Ó, o Rogério fez uma pergunta muito pertinente. E o imposto entra aqui? Com certeza, entra no custo o quê? Variável. Pô, se você fatura 100 mil e seu imposto aí, sei lá, pode variar, né, de 6 a 15%, sei lá, 10%. Se você fatura 100 mil, você vai pagar 10 mil de imposto. Então tem que estar aqui também. Entra no variável. O lance é, a mensagem que eu quero trazer agora para você é: você precisa ter clareza de qual é o custo do seu negócio. Uma vez que você sabe quanto é o seu custo fixo e variável, você tem uma primeira noção, a primeira camada da sua meta. A próxima camada da sua meta é o quê? Quanto que a minha pessoa física realmente precisa por mês. Em 2014, quando eu estava eu tava com, sei lá, uns 6, 7 vínculos, uns 5 vínculos, sei lá, não me lembro mais, perdi as contas. Mas eu passei no mestrado que, na entrevista do mestrado, eles perguntaram se eu estava disposto a abrir mão de um dos meus vínculos. Eu tinha 3 vínculos públicos na época. Na época nem podia, né? Sei lá se podia, enfim. Só sei que, graças a Deus, aquilo foi importante para mim. Por quê? Primeiro porque foi a primeira vez que eu parei para olhar quanto realmente eu precisava para viver bem por mês. Na época eu estava no início da carreira, era 2014, e eu era solteiro, eu já tinha
trabalhado bastante, né, os primeiros anos da carreira, então já tinha apartamento, minha família estava bem, carro, não tinha dívidas, tudo mais. Quer dizer, tinha um apartamento, né? O apartamento era de dívida, foi financiado. E quando eu sentei e fiz o exercício, cara, quanto realmente eu preciso, até para poder dizer não para um monte de coisa, para poder me dedicar para o mestrado, eu descobri que eu não precisava de 30 mil na época, por exemplo, que eu ganhava. 25, 30 mil. Eu viveria muito bem na época com 15 mil por mês. A minha pessoa física precisava de 15 mil por mês na época. Então, você precisa ter clareza quanto que a sua pessoa física precisa por mês para você viver bem, para seus filhos estudarem numa boa escola, para você ter acesso a um bom plano de saúde, né, que na verdade o nome deve ser mudado, não é plano de saúde, na verdade é seguro de doença, né? Sei lá, precisa de internar, precisa de uma cirurgia, precisa de um alto custo. Gente, às vezes a gente está trabalhando pra caramba, a gente não faz esse exercício simples de saber, cara, quanto realmente a minha família precisa para ter um dinheiro para investir na aposentadoria, para ter minha reserva de paz aqui, minha reserva de emergência, para poder fazer minhas viagens, para poder morar num lugar bacana, ter um bom carro, o que quer que seja importante para você. Às vezes a gente está trabalhando pra caramba, tá ganhando um monte de dinheiro que muitas vezes será que a gente precisaria daquilo tudo, né? Então, um outro exemplo real. Recentemente eu estava conversando com uma aluna minha que ela já fatura 50 mil, tá? E agora em dezembro deu uma caída no faturamento dela. O mês de dezembro geralmente, nem sempre, mas muitas vezes o mês de dezembro não é um mês bom, né, de faturamento. E aí ela, se eu não me engano, ela estava na segunda semana do mês e ela falou: Sidney, eu tô agoniada aqui porque... Wilder e Sidney, tá? Meu nome, para quem não sabe. E aí os mais íntimos me chamam de Sidney. E ela falou: mestre, Sidney, eu tô agoniada aqui porque já é dia 10, se eu não me engano, e poxa, ainda não faturei nem sei lá, 20% da meta, 10% da meta, assim, tipo, ela tava agoniada. E aí eu perguntei dela: tá, mas quanto realmente você precisa para o consultório, para a pessoa jurídica, né, para o consultório e para a pessoa física, né? E aí ela falou: cara, eu não sei ainda. Aí eu falei: caraca, então precisa saber, precisa ter clareza disso. Ela falou: não, eu vou botar na ponta do lápis. E aí ela botou na ponta do lápis, o que ela descobriu? Ela descobriu que 50 mil não é suficiente. 50 mil não é mais suficiente para ela. Por quê? Porque a pessoa jurídica dela precisa de 30 e a pessoa física precisa de 30. Na verdade, o faturamento mínimo dela agora é 60. Tá? Por quê? Porque ela precisa minimamente de 30 mil de lucro para ela fazer uma retirada para a pessoa física todo mês. Pegando o exemplo hipotético que eu fiz, que eu estou criando com vocês, imagina que para quem está começando, a pessoa física precisa ali entre 15 e 24 mil de lucro, que a empresa gere esse lucro por mês. Então a gente já está 10 a 16 mil de custo fixo e variável e 15 a 24 mil de pessoa física. A gente então definiu a segunda camada da meta. A terceira camada da meta que eu quero trazer para vocês é quanto da lucratividade do seu consultório, da sua clínica, você vai deixar na empresa para poder criar o que no mundo dos negócios chamam de open doors, né? Para deixar a empresa com portas abertas ali. Basicamente, resumindo, é assim, ó, se a empresa ela parar se o médico precisar ficar, sei lá, 3 meses afastado, ou 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo a empresa vai ter de reserva de capital de giro, né, de open doors, para manter a empresa funcionando, pagando funcionário, fornecedor, tudo mais, e também o Prolabore, né, a parte Prolabore, a parte da pessoa física, né? Não vou entrar no mérito também de falar de Prolabore versus divisão de lucros, não vou falar disso nessa live. Mas eu estou chamando simplesmente de lucro, de quanto que realmente sobra ali entre receita, despesa, essa diferença a gente está chamando de lucro. E aí, por exemplo, vamos supor que você defina que você vai deixar de 5 a 10 mil por mês para criar essa reserva de paz, que eu chamo, reserva de emergência. Se tiver uma emergência, por exemplo, vou dar um exemplo real. Teve uma aluna minha que
há uns meses atrás, ela adoeceu. Se não me engano, ela teve dengue grave. Precisou ficar, se não me engano, uns 15 dias afastada, sem trabalhar, uns 15, 20 dias. Só trabalhou 10 dias no mês. Teve uma queda abrupta do faturamento, né? E ela não tinha nenhum seguro na época. Foi até uma conversa que a gente teve. Mas ela tinha uma reserva. A empresa tinha uma reserva. Então, ela ficou tranquila, tá? Se você tem uma frase do mundo dos negócios que é assim, ó, se você cuida da empresa, a empresa cuida de você. Então, deixar ali todo mês que seja uma parte pequena, eu até coloquei de exemplo aqui, 5 mil. Se você fatura 50 e deixa 5 mil, é 10% só. Se você deixa ali 5, 10% todo mês para criar essa reserva, você está criando paz, está criando segurança, tá? Obviamente eu não vou nem entrar no mérito de seguros e tal, que para quem quer viver de particular é obrigatório também. Mas eu estou falando de uma reserva aqui que você pode também colocar na sua meta, tá? Então, pegando esse exemplo hipotético, né, a gente está definindo a meta com 3 camadas: custo fixo e variável, quanto que eu quero para a pessoa física mensalmente e quanto que eu quero deixar de reserva para a pessoa, para a minha pessoa jurídica, para o meu negócio, né? O total geral, gente, tá dando aqui entre 30 a 50 mil por mês. Gente, é o óbvio que, sabe, é igual um educador físico abrir uma live e dizer assim, gente, você precisa definir qual é o seu IMC ideal, você precisa definir qual é sei lá, a composição de gordura corporal, visceral, de massa muscular. É o óbvio um educador físico falar isso, que você precisa ter uma meta de peso, uma meta de massa magra. É o óbvio. Só que é o óbvio que a gente não faz. Assim como é óbvio vir aqui, abrir uma live e dizer, gente, você precisa ter uma meta de faturamento, precisa ter uma meta de lucro. E na hora de calcular essa meta, você precisa levar em conta os seus custos fixos e variáveis, você precisa levar em consideração quanto que você precisa para a pessoa física e quanto que você quer também ali ter para criar a reserva da empresa. Não é só a reserva da pessoa física que você precisa ter uma reserva da empresa. É óbvio isso, só que é óbvio que precisa ser dito porque, infelizmente, a maioria de nós não faz. Seja por desconhecimento, seja por preguiça, seja por qualquer motivo, não importa, simplesmente a gente não faz. Então, é sobre isso, tá? Muito bom, que bom que gerou valor para vocês. Eu tenho uma dica prática agora e um desafio. Para quem estava no início da live, eu disse que esse exercíciozinho que eu fiz lá em 2008 mudou minha vida. Eu só estou fazendo essa live aqui porque eu fiz esse exercício lá em 2008. De um livro, tá? R$50 o livro mudou minha vida. R$50. E para quem ficou até o final, eu vou falar um número aqui que eu geralmente não falo, eu não gosto de ficar me gabando, falando número não, mas aquele exercício de definir uma meta de querer ganhar 50 mil me fez faturar mais de 10 milhões até agora. Não estou falando como médico não, estou falando como empresário. E isso fez também com que meus alunos faturassem mais de 50 milhões. Só os alunos da mentoria. Só os meus alunos da mentoria já faturaram mais de 50 milhões. Tá? Desde que a gente começou os nossos programas de mentoria. E a gente ainda está só começando. Então, é um exercício simples que eu vou passar aqui para vocês. Qual é o exercício? Eu quero que você defina agora, não é amanhã, não é depois que terminar a live, é agora. Defina agora a sua meta de faturamento e lucro para o dia 30/11/2025. Pega um papel e caneta, escreve em algum lugar no dia 30/11/2025. Por que 11 e não 12? Porque 12 é o mês da gente trabalhar só até o dia 15, depois já entrar no recesso. Tá? Minha recomendação para vocês, dica bônus. Não fica... Porque senão você vai ser aquele médico chato que vai chegar no dia 17, 18, não vai ter agendamento, você vai estar, pô, os pacientes não vêm, blá, blá, blá. Eu tô te falando agora. Dia 15 acabou o mês de dezembro, então leve em consideração 30 de novembro.
E leve em consideração tirar férias em dezembro, leve em consideração dar férias para a tua equipe em dezembro, viajar, sei lá, fazer qualquer coisa, não fazer nada. Então, no dia 30/11/2025, você vai colocar quanto de faturamento você vai estar fazendo por mês no seu consultório, na sua clínica, só com particular, tá? E quanto que você vai estar tirando de lucro para sua pessoa física. Mas o exercício é simplesmente esse. Quanto você quer estar ganhando daqui a um ano, tá? Quanto você quer estar ganhando, e aqui eu estou incluindo não só ganhando, faturando, mas lucrando. E aí eu vou aqui rapidamente falar da meta SMART. SMART é um acrônimo para S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de tempo. Então já estou dando tempo para vocês, ó, dia 30/11/2025. Específica, bota um número. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, não importa. E isso vai depender muito do que eu falei na live hoje aqui, do exercício que eu fiz, de como eu ensinei a calcular. Mas quanto que no dia 30/11, quando você olhar para a sua planilha do seu financeiro, você vai olhar lá, faturamento de tanto, vai estar lá na planilha. Lucro de tanto. E na sua conta da pessoa física vai ter tanto, e na sua conta da pessoa jurídica vai ter tanto. Dia 30/11/2025. Então, específica, 30, 40, 50, 60 mil. Mensurável, se você já botar um número, vai ser mensurável. Você vai conseguir ver, pô, se eu quero estar faturando 50 mil no dia 30/11/2025, quanto que eu já preciso faturar agora em janeiro? Depois em março, depois em junho, depois, enfim, para você ir vendo se você está se aproximando ou não. E pasmem, algum de vocês, tem 30 pessoas na live aqui, 28, 29. De 30 pessoas na live, mais ou menos 3 de vocês vão fazer esse exercício, estatisticamente, tá? 3 de vocês vão fazer esse exercício. E em alguns meses vocês vão bater essa meta. Algum de vocês, uns 10% de vocês, vão fazer esse exercício em alguns meses, não só em novembro, mas é possível que em alguns meses vocês vão bater. E vocês vão dizer, meu Deus, eu não acredito. É a coisa que eu mais escuto dos meus alunos. Eu não acredito. Inacreditável. Incrédulo. Jamais imaginei. É a coisa que eu mais escuto. É a coisa que eu mais escuto dos meus alunos. Principalmente os alunos da mentoria. Não acredito. Como assim? Gente, faturei 10 mil num dia. Gente, ano passado eu faturei... Não sei se a Domila tá aí. Sei que ela mandou um oi aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Tá aqui a Domila. Gente, eu faturei 16 mil em janeiro do ano passado. Janeiro de 2021 eu faturei 16 mil. Hoje eu faturei 20. Em um dia. Não acredito. É a coisa que eu mais escuto. Não acredito. Então, escreve. Escreve. Gente, vocês não têm noção quanto que a nossa palavra tem poder, quanto que a nossa mente ela cria. Quando a mente concebe, já é real. Já é real. Agora, quando a nossa mente não concebe, a gente dá um jeito de não fazer, de não acontecer, e aí não tem jeito, aí não tem mentoria. Você pode fazer mentoria com o Bill Gates, com Mark Zuckerberg, com o Elon Musk. Você vai dar um jeito de se boicotar e não vai bater sua meta. Agora, quando você acredita, e aí, obviamente, não é ficar no acreditar, eu acredito, e não fazer nada, né? Não é isso. Ficar 2 horas todo dia, eu acredito. Não, não é isso. É acreditar e definir meta, depois plano de ação, ter um método, ter um ambiente, ser resiliente, ter paciência. Eu tava falando com a médica esses dias, que é até engraçado isso. Ela falando que ela me questionando, poxa, Wilder, eu botei minha campanha do Google para rodar
e ainda não tive agendamento. Aí eu falei, tá, mas tu botou quando? Ela falou, ontem. Eu falei, tá, tu botou a campanha para rodar em um dia, no outro dia você já quer tá com a agenda cheia, é isso? Ela, não é assim não? Eu falei, não, não é assim não. Não é assim não. E pode ser, alguns casos até tá? Algumas vezes até acontece, mas não é esse, não é assim. Não é assim, tipo, não é de uma hora para outra, é uma construção, gente. É uma construção. Eu falo na nossa comunidade, para a nossa família, para o CVM, eu falo assim, ó, viver de particular não é uma corrida de 100 metros ou 200 metros. É uma maratona. 42 quilômetros, maratona é 42 quilômetros? Enfim, não sou especialista nisso, mas são muitos quilômetros com barreiras. É uma maratona com barreiras. Entende? Então, mas tem que ser atingível. Tem que ser relevante. Por que faturar 100 mil? É só para receber a plaquinha no CVM ao vivo? É só para dizer para os amigos que está faturando 100 mil? É só para poder receber um sininho lá na mentoria? Não, tem que ser algo realmente relevante. Pô, se 30 mil é algo que é relevante para você, bota 30 mil. Se 50 mil é relevante, bota 50 mil. Se 70 é relevante. Mas tem que ser relevante para você. Não, eu preciso disso porque eu quero criar minha reserva da pessoa física, eu quero criar minha reserva da pessoa jurídica, eu quero pagar o melhor plano de saúde para os meus filhos, eu quero botar os meus filhos na melhor escola, eu quero viajar 3 vezes por ano para o exterior, para Disney, quero viajar uma vez para Disney, dólares a 6,20, né? Não importa. Por que você está botando essa meta? Tem que ser relevante. E o tempo. Em quanto tempo você vai bater essa meta? Eu já estou dando tempo para vocês. 30/11/2025. Escreve eu aqui embaixo para eu saber que você fez o exercício. E não se preocupa de fazer o exercício perfeito, de botar a meta perfeita. Depois você pode refazer e botar uma meta mais realista. Qualquer diferencial que você tenha, você pode cobrar por isso. Não necessariamente você precisa dizer que você está cobrando por isso. Mas você precisa mostrar para o seu paciente que aquilo é um diferencial. Tá? E por isso o seu valor é diferenciado. Um dos diferenciais do nosso método é que a gente ensina como fazer programas de acompanhamento intensivo. Né? O programa de acompanhamento intensivo, PAI, ou o programa anual de consultas seletivos. Né? Um para tirar o paciente do buraco, de uma forma mais intensiva, como se fosse uma UTI do consultório particular, e o outro, a enfermaria, o apartamento, né, para realmente fazer a manutenção até dar alta para o paciente, deixar ele num atendimento mais avulso. Então, o fato de, quando os nossos alunos aplicam isso para os pacientes, inerentemente os pacientes percebem o valor disso e por isso eles pagam mais, entende, Marcelo? Então, por isso que é importante, importante você ter, né, os seus diferenciais claros, desde nas suas redes sociais, seu site, sua secretária precisa estar treinada e principalmente na hora de entregar, o paciente precisa perceber essa entrega diferenciada. Então isso faz com que o seu preço se torne relevante. Tá? A gente já gerou de faturamento para os nossos alunos, só alunos da mentoria, mais de 50 milhões de reais, fazendo a diferença na vida dos pacientes, fazendo a medicina humanizada, fazendo uma medicina que eu me orgulho, que eu bato no peito e falo assim, caramba, eu tenho orgulho da medicina que os meus alunos fazem. 50 milhões de reais nos últimos 4 anos, 21, 22, 23, 24. E um grupo pequeno de médicos, 200 médicos mais ou menos 200 médicos. Contando com todo mundo, né? Tem a galera que já saiu, tem a galera que continua, enfim. Então, se até agora, que foi só treino, 6 anos de treino, só treino, a partir de agora o jogo vai realmente ser sério. Se até agora a gente já gerou tanto resultado para os nossos alunos, imagina daqui para frente. Imagina o resultado que a gente vai gerar em 2025. Se em 2024 a gente teve clínicos faturando 100 mil, imagina de resultado que a gente vai ter em 2025. Então, vocês que já estão na mentoria, eu tenho um único compromisso com vocês, é fazer todos vocês terem resultado.
Vocês só não vão ter resultado se vocês não quiserem. Porque eu não posso obrigar, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio de vocês. E vocês que não estão na mentoria ainda, só tenho uma coisa para dizer para vocês. Vocês vão ter muito remorso. Porque todo dia, se você não bloquear a gente no e-mail, no WhatsApp, aqui no Instagram, no Google, no YouTube, no TikTok, se você não bloquear a gente de todos os lugares, você vai ver os nossos alunos tendo resultado. Vocês vão ter remorso de não ter entrado na mentoria. Inclusive, se você ainda não é aluno da mentoria, se você ainda não é nosso mentorado, escreve aqui embaixo a palavra mentoria ou manda um direct pra gente que a nossa equipe vai conversar com você para te falar sobre a mentoria, para ver se você tem o perfil da mentoria. E aí eu te convido a vir para o time da galera que vai ter resultado e sair do time da galera que vai ficar com remorso de não ter entrado. Meu povo, minha pova, ótima noite. Que 2025 seja o primeiro ano da nossa nova e incrível vida. Que 2025 seja o primeiro ano de uma vida criada, de uma vida onde a gente é protagonista, de uma vida onde a gente escolhe o dia que trabalha, onde trabalha, com quem trabalha. Eu vivo por um propósito. Eu vivo para que um dia nosso projeto, que é pequenininho, 1.300 médicos, centenas de médicos, eu vivo para que esse projeto pequenininho um dia seja o gatilho para que o SUS mude, para que os planos de saúde mudem, para que médicos e pacientes tenham dignidade no encontro da consulta. Você fez medicina porque você tem um propósito. E o meu propósito é te ajudar com o seu propósito. Então, se isso faz sentido para você, vem para a família CVM.